começamos com uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas tuas misericórdias que duram para sempre. Obrigado pela vida dos meus irmãos que tu tens preservado, abençoado, guardado, livrado de todo perigo e de todo mal. Obrigado pela minha vida, por mais uma oportunidade que tu me dás em estar aqui com esta turma do Médium Teologia. Obrigado pela vida de cada um de nós aqui. Senhor, entregamos aos teus cuidados esta classe, esta aula. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, iniquidades. Pedimos que a tua misericórdia nos acompanhe, que teu Espírito abra nossas mentes, corações para recebermos a tua gloriosa palavra. Estamos entrando numa nova matéria, uma matéria que com certeza vai falar fundo, vai trabalhar fundo nos nossos corações. Muito obrigado. Teu nome em tudo seja exaltado, glorificado. Teu nome seja levantado bem alto e que o teu nome, mais do que nunca, seja reconhecido e conhecido em toda a terra. Obrigado é a oração que a nós a ti fazemos, agradecidos desde já, com o perdão dos nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Perfeito, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Um grande prazer em voltar a revê-los, a turma do Médio em Teologia, né? Vocês vão ter que me aguentar por 7 semanas. Meu Deus, 7 semanas, tá? Deus dê graça a cada um de vocês para me aguentarem 7 aulas, né? Que é a duração desta matéria apologética cristã. Então nós vamos findar o ano de 2025, né? Estudando esta matéria, né? É o a primeira segunda-feira de 2026, vira a ficha e vai com o nosso irmão evangelista Kleber. Prazer rever irmão William, irmão Robson, Kleber, mais bonito impossível. Só a esposa dele para dizê-lo, né? Que eu sou suspeito. E a irmã Meire, né? Tá faltando o nosso irmão Marcos Tavares, o irmão Orsino e William Carvalho, né? Então, infelizmente, o Médium Teologia hoje é a menor turma da nossa escola. Mas assim mesmo, né? Tudo muito variante, varia bastante. Alguns dos irmãos já receberam a apostila? Vamos lá. Quem recebeu aí? Todo mundo, Jesus da glória, Deus é bom, né? Dessa feita, o Espírito Santo deu um sopro forte, caiu tudo da mão dos irmãos. Que que às vezes dá uma dor de cabeça essas apostilas. Meu Deus, mas Deus é bom. Dessa feita, ele ouviu o clamor de todos nós. Vamos estudar então essa matéria bastante interessante, vai chamar muito a nossa atenção. Ela é chamada de apologética cristã. Na página 3, vocês abrindo essa apostila, vocês vão ver aí o sumário, que é o conteúdo, né, da nossa matéria. Vamos estudar hoje algumas coisas ligadas a definições, finalidades, vamos passar a uma introdução, vamos conhecer ao estudarmos essa matéria Jesus histórico, o papel da apologética no surgimento de doutrinas, uma comparação entre fatos do passado e do presente, o berço da modernidade, o período pós-moderno, fim do milênio, algumas ideias que vamos usar para refletir. Qual é a diferença entre essas duas palavras, pluralização e globalização? Algumas ideias para pensarmos. Vamos conhecer a teologia contemporânea, que é igual à teologia da felicidade. E agora o que fazer? Como entender os descrentes? As pressões da pós-modernidade na igreja? O pluralismo e a igreja a se adaptar? Quais os desafios da igreja diante destas questões? E você pode explicar sua fé? Bem interessante esta matéria que vai nos ajudar a olharmos para dentro de nós mesmos e também olharmos um pouco melhor o mundo que nos rodeia. Passando à página seguinte, a página 4. Definições. Letra A. Apologética. O que é apologética, né? Primeira vez que eu ministrei essa matéria há 46, 47 anos,
Me lembro-me como hoje eu estava numa sala de aula de 48 alunos no Rio de Janeiro e três irmãs levantaram a mão. Pastor, isso é algum tipo de sorvete, de sobremesa nova, de algum pudim ou chocolate apologético? Deve estar parecendo uma receita de algo comestível. Eu procurei não rir, né, por respeito às irmãs. Eu falei, não, minhas irmãs, não tem nada a ver com algo comestível, né? Isso porque era 9 horas da noite e, claro, muita gente tinha vindo do trabalho direto para o seminário ali no Rio de Janeiro, e é natural que estavam com uma fome terrível. Alguns não tinham nem almoçado direito e, pior, nem jantado. Por isso, quando nós usamos essa palavra apologética, já despertou fome, né, em alguns dos irmãos. Mas a apologética, segundo o que estamos ainda aí na nossa apostila, é o estudo dos modos e meios usados da verdade cristã. Ah, a apologética trata da fé cristã com a esfera mais vasta do conhecimento secular do homem, ou seja, a filosofia, a ciência, a história, a sociologia e as outras mais. Olha lá o jovem Marcos Tavares. Ele não pinta o cabelo, porque ele quer dizer que é jovem. E Isso é olha, bom demais. dá uma olhada. Isso, isso é bom demais, irmão Marcos. Parabéns. Bom revê-lo, bom revê-lo, bom revê-lo. E mais bonito, olha o mérito e o aplauso à sua esposa, que está lhe cuidando muito bem. Muito bem. E o Parabéns. senhor, e o senhor, como está? Lutando e vencendo, lutando. Tem dias que eu estou lá nas nuvens, numa felicidade, parece que sou uma criança recém-nascida, saída do ventre de minha mãe, mas tem dia que só Jesus na causa, parece que eu estou na cova, mas é assim mesmo, a gente está batalhando e vencendo todos os dias. Orsino, consegue me ouvir, Orsino? Ei, meu Deus, esse homem é difícil. A paz do Senhor, pastor. Paz a todos. Essa Espero que voz estejam ron... todos bem. Essa voz ronquida, Orsino, você que tá vendo? Tá, muda essa voz, Tô, Orsino. tô um pouquinho resfriado. Ei, Jesus, Jesus te dá saúde e muito em Sim, amém. abundância. Amém. Saúde, dinheiro, trabalho, alegria e casamento. Glória a Deus. Recebo. Tudo no só pacote. Está Amém. nos vendo, não? Ou teu vídeo está Sim, também com um problema para abrir? estou vendo também. Estou vendo. Estou vendo. Não, mas o teu vídeo para abrir, tu consegues abri-lo? Porque aqui nós não conseguimos te ver. Eu, eu, eu tô no celular, na verdade. Eu não tô no, Mas não no... consegue abrir o vídeo do celular? Pastor, deixa eu ver. Que Deixa eu dar uma geralmente olhada os aqui. alunos que usam o celular conseguem abrir o vídeo sem nenhum problema, a menos que o seu celular esteja de novo na tribulação. Talvez esteja um pouquinho atribulado como... Se está atribulado, então eu vou seriamente fazer uma vaquinha com os irmãos. A gente dá um celular não vou te dizer, não vou te prometer um iPhone, isso aí seria demais, né? Mas um Não, não. Samsung A35, pelo menos, que tem uma câmera bem boa. Isso aí acho que eu vou ter que fazer isso em teu favor, para ter Não uma se coisa preocupe, de, pastor. uma coisa de qualidade. Bom, Não faça se as preocupe. tuas tentativas. Se deu, deu. Se não deu, infelizmente, vamos passar mais uma aula sem ver o rostinho do nosso irmão Orsino, que já há uma boa temporada não vejo o rosto desse homem, mas tá bom. Vamos lá. Meus irmãos, Orsino, pelo que eu entendi, tu não conseguiste distribuir as apostilas, correto? Ainda não, mas essa semana com certeza eu já devo ter. Mas eu acredito que o irmão Já, Marcos tem o acesso ao PDF e acredito que tu também ah, tem, e o William, que também até agora não apareceu. Mas vamos esperar então ele aparecer sim, para nós conversarmos com ele. Mas como eu falava, meus irmãos, a apologética ela é um estudo, né, dos modos e meios usados da verdade cristã. Dessa maneira, a apologética ela envolve vários aspectos do conhecimento do homem, colocando ao lado do que é a fé cristã, como já falamos, né? Um conhecimento de filosofia, ciência, história, sociologia e outros mais, visando demonstrar que a fé cristã não discrepa
da verdade descoberta por essas pesquisas. Isso é considerado um período de avançados conhecimentos científicos que se processam rapidamente. Tarefa esta, como esta deve, necessariamente ser empreendida em cada época. Então, a apologética ela é uma ciência que ela visa apresentar a fé cristã ao lado das ciências humanas, querendo dizer que a fé cristã em nada vai entrar em contradição. Muito pelo contrário, a apologética vai defender a fé cristã. Letra B, apologia, é uma resposta contra qualquer acusação ou denúncia baseada em conhecimentos apologéticos, em argumentos científicos. Então, já vamos iniciar deixando bem claro que apologética quer dizer a defesa da fé cristã. O texto base da apologética está aí, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse é o texto base que se usa para a defesa da fé apologética. Virando a página, vamos ver as finalidades. As finalidades básicas, ou a maior de todas, é a defesa, do grego apologia. Necessariamente está sempre presente em toda pregação cristã um elemento de defesa, e difícil se torna afirmar com precisão e certeza em que ponto a defesa passa para o contra-ataque. Isso é muito curioso. Esta palavra foi usada predominantemente no passado, mas não para dar a ideia de pedido de desculpa, de tentativa de atenuar um erro ou de corrigir um prejuízo causado, nem, para elogiar. Sendo assim, tal defesa guarda em si um elemento ofensivo. E a outra finalidade da apologética é comunicar o cristianismo de modo que qualquer geração possa entendê-lo. Passando para a página seguinte, a página 6, uma introdução à apologética. Vamos, inclusive, tomar um tempinho lendo esses textos bíblicos que estão aí mencionados. Página 6, se você tem a sua apostila em papel ou em PDF, está aí, ó, uma introdução apologética. A palavra apologética vem da palavra grega apologia, mas se pronuncia apologia no grego, que se pronuncia apologia, né? Significa uma defesa verbal. É usada, olha que interessante isso aqui, 8 vezes no Novo Testamento. Isto é, esta palavra grega, denominada apologia, ela aparece em 8 textos, 8 vezes. Vamos conhecê-los um a um agora. Obviamente, alguns de vocês já passaram várias vezes pela leitura destes textos, talvez outros não. Vamos estar lendo agora pela primeira vez. Atos, capítulo 22, versículo 1, é o primeiro texto que vamos proceder à leitura. Atos 22, 1. Estarei fazendo leitura na versão Almeida Revista Corrigida. Atos 22, 1. Assim diz: Varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós, ou seja, a minha apologia. Atos 25:16 também. Atos 25:16. A eles respondi que não é costume dos romanos
entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Esse é o texto de Atos 25:16. Também vamos à primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 3, que está escrito: Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Texto, primeira carta aos Coríntios 9:3. Vamos também à segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Um texto bem interessante que Paulo aqui nos deixa, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelos, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Outra ocorrência, né? Muito interessante da palavra grega apologia. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 7 e 17. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 7 e 17. O versículo 7 diz: Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa. Aí a palavra defesa no grego é apologia e confirmação no Evangelho. Versículo 17, capítulo 1. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Aí a palavra contenção quer dizer defesa. Aí aparece de novo a palavra apologia. Segunda carta a Timóteo 4,16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Segunda de Timóteo 4:16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Defesa aí é a palavra grega apologia. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. E o outro texto já lemos, que é o texto-chave da apologética cristã, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mas este último texto, que acabo agora de mencioná-lo e já lemos no início, né? 1 de Pedro 3,15, é o que é associado com a apologética cristã, e aqui está de novo, estamos ele repetindo. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a apologética cristã é o ramo da cristandade que trata de contestar, rebater a toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo e à Bíblia. Por conseguinte, pode incluir estudos como manuscritos da Bíblia, filosofia, biologia, matemática, evolução e lógica. Então
a apologética, ela se envolve dentro destas ciências humanas, muito interessante, mas também pode consistir em dar uma simples resposta a uma pergunta sobre Jesus ou uma passagem da Bíblia. Este último caso é o mais comum e você não precisa ler toneladas de livros para fazer isto. A apologética pode ser defensiva, né, no sentido de unicamente defender, mas também, olha só, que a apologética ela pode ser como uma arma de ataque ou uma arma ofensiva. O apologista pode e deve defender suas razões de crer, como já falamos em 1 de Pedro 3,15, mas ele também pode atacar. Ele pode procurar aqueles que opõem e propõem perguntas, problemas e respostas, como Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios 10:5. Claro, ele deve preparar-se para fazer isto antes e assim toda apologética será feita com amor, não no sentido de agressividade, não no sentido de vingança ou de retaliação, mas no sentido de apresentar aquela verdade como sendo a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Continuando lá na nossa apostila, a apologética pode ser basicamente evidencial ou pressuposicional. Duas palavrinhas estranhas, né? Evidencial fala de evidência. Pressuposicional fala de pressuposição ou de algo que se deduz, algo que se crê, que se calcula, sem ter ainda as devidas provas. A apologética evidencial é o que acabamos de falar. Trata da evidência para a cristandade, isto é, a ressurreição de Jesus, os manuscritos bíblicos, a profecia cumprida, os milagres. Eu sei que ainda, nós sabemos, né, que existem pessoas que questionam a ressurreição de Jesus. Por que questionam? Vem cá, cadê o corpo? Aí está a questão, irmãos. Jesus, que fato ressuscitou, não tem como apresentar corpo. Não tem evidência, está me entendendo? Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, as ossadas, os ossos, os restos mortais estariam à disposição em algum lugar do planeta Terra, como é normal você ir aos túmulos, não é, dos imperadores romanos, estão lá os seus ossos, o que restou deles, né? Nem anéis, nem roupas, tudo acabou, mas os ossos estão lá, as cinzas, entende? Se você busca túmulos de outros personagens da história universal, estão lá os seus ossos, para a comprovação de que eles existiram. Mas como se pode provar a ressurreição de Jesus? O túmulo dele está vazio, lá em Jerusalém. Não tem nada. Só existe uma plaquinha dizendo ele não está mais aqui, ressuscitou. Nós precisamos de provas para crermos que ele ressuscitou? Não, não temos essa necessidade, porque aceitamos isso, porque a Bíblia Sagrada já nos ensina isto. Temos fé para crer nesta evidência, mais do que evidente, mas tem pessoas por aí que ainda estão batendo cabeça, querendo duvidar de que Cristo de fato ressuscitou. Sobre a Bíblia, já que estamos aqui falando um pouquinho dos manuscritos bíblicos, não temos como questionar a existência da Bíblia por causa dos manuscritos. Os originais, como já sabemos, não existem mais, que são os autógrafos, mas as cópias das cópias das cópias das cópias das cópias foram multiplicadas em centenas. E as evidências estão aí rodando praticamente os principais museus do planeta Terra com cópias do texto original. A profecia cumprida, melhor evidência impossível.
As profecias do Antigo Testamento, 87% delas já estão plenamente cumpridas, só faltam 13. As profecias do Novo Testamento, 90% já estão cumpridas, só faltam 10. Que queremos mais? Uma vez que a palavra de Deus, sendo a verdade absoluta e que traz os eventos do passado cumprindo-se no atual tempo, é a prova mais evidente, mais clara que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Sem falar nos milagres, que é outra situação que é questionada pelos cientistas. Cientista nenhum, médico nenhum crê em milagre. Por quê? Porque eles só creem no que a ciência lhes ensina, lhes determina, porque o milagre está acima do conhecimento e da razão humana. Então, partindo do princípio que o milagre, ou os milagres, estão além, acima da razão e do conhecimento humano, é normal que dizer não acredito em milagres para alguns é totalmente normal, porque o quê? São pessoas puramente científicas, não são pessoas que vão usar a fé para aceitar a existência de milagres. Continuando, a apologia pressuposicional. O que acabamos de falar é a apologética evidencial, mas esta parte agora que nós vamos falar é a pressuposicional. É aquela que trata das pressuposições, daqueles que se opõem ao cristianismo porque as pressuposições afetam o modo como uma pessoa utiliza a evidência e a razão. Algumas áreas do debate dentro da apologética cristã trata do uso da evidência, algumas áreas do debate dentro da apologética cristã tratam do uso da evidência, razão, filosofia, etc. Olha só que curioso aqui. Ó. Deve o apologista usar só critérios aceitáveis para os incrédulos? É a pergunta que fazemos. Podemos usar a Bíblia como defesa de nossa posição ou devemos demonstrar a cristandade sem ela? Outra pergunta que fazemos. A razão é suficiente para demonstrar a existência de Deus ou a verdade bíblica? Outra pergunta que fazemos. Quanta razão e evidência é usada à luz das Escrituras para mostrar que Deus é quem abre a mente para entender? Outra pergunta. Que parte mostra a oração usando a Bíblia, a natureza pecadora do incrédulo? Como esses fatores se interrelacionam para trazer um incrédulo à fé? As perguntas são fáceis, não é verdade? Mas as respostas não são. Olha, se tem crente que hoje questiona milagre, se você não sabe, tem crente que está questionando milagre. Eu conheço um grupo de pastores batistas que não creem em milagres. Como é que é? Sim, porque eles são cessacionistas. O que é isso? Cessacionistas. Eles creem que o Espírito Santo só operava na época da igreja primitiva, que de um determinado tempo para cá ele cessou, ele parou de operar. Por isso o nome cessacionista. Nós, na grande maioria de cristãos, somos continuistas. O que é um continuista? Ele crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mas tem pastores, acredite você ou não, que são cessacionistas, têm uma enorme dificuldade em acreditar em milagres nos dias de hoje. É tremendo, né? Eu conheço dois aqui na Flórida que para você conversar com eles sobre milagres, melhor ó, boca fechada, porque eles entram num debate pesado e deixam você até mal, levando até você a pecar. Isso é uma coisa séria. Então, se não há fé suficiente para falar de milagres, fique calado, porque é melhor para não levar com que esses homens, infelizmente, venham até murmurar ou blasfemar contra a palavra de Deus. Jesus, olha só, olha lá, Jesus escolheu uma pessoa muito religiosa e educada para ser apóstolo. Parece uma brincadeira isso aqui, né? Era Paulo. Pensa num cara religioso. Pensa num camarada educado, educadíssimo,
Mas peraí, isso aí tem um negócio errado. Jesus foi justamente escolher um religioso. Jesus, ele entrava de frente, batia de frente com os fariseus, com os essênios, com os saduceus. E Jesus vai escolher a quem? Justo quem? Fariseu, para ser apóstolo. Jesus não poderia ter feito uma outra melhor escolha? Poderia. Mas esses são os planos de Deus que fogem à nossa lógica e razão humana. Este homem foi Paulo. Os outros eram quem? Pescadores, coletor de imposto, médico. Eles eram pessoas normais da época e estavam disponíveis e desejosos de serem usados pelo Senhor. Eles estavam cheios do Espírito de Deus e foram usados como vaso de Deus. Deus usa, escute essa, todas as coisas para a sua glória. Por isso, nós fazemos apologética através da fé. O Senhor tem chamado cada cristão para fazer uma defesa da fé. Isto significa que você é chamado para dar respostas razoáveis às perguntas com respeito à cristandade. Agora, isto não significa que você deve ter um PhD, ou seja, um doutor em filosofia. Não é necessário isto. Mas significa que você deve estar desejoso de dar pelo menos uma resposta para as suas crenças. Se você acha que não pode, então ore a Deus e comece a estudar. Tem crente que não sabe por que é crente. Você acredita nisso? Tem crente que não sabe o porquê da sua salvação. Tem crente que tem uma dificuldade enorme dizer que Jesus morreu por ele, perdoou seus pecados, os purificou pelo seu precioso sangue derramado na cruz. Irmãos, tem crente que tem uma dificuldade enorme de defender aquilo que crê. Aí vem uma seita, vem uma heresia, como os mormons, os testemunhas de Jeová, que entre nós aqui, né, em alguns momentos, eles são melhor preparados do que nós, ou não? Você já conversou com o testemunho de Jeová? Alguém aqui já conversou com o testemunho de Jeová? Ah lá, o Kleber conversou, os outros não conversaram. Eu já conversei, pastor, meu tio. Ei, irmã Meire, pensa num povo que tem resposta para tudo. Sim. E tem argumentos fortes. Se você não tiver argumentos bíblicos mais fortes do que eles te ganham. E ganham bonito. Eu já vi testemunho de Jeová ganhar crente de 30 anos de igreja, porém com conhecimento bíblico muito raso. Mas peraí, como é que se explica? 30 anos caiu na bobagem de se converter em testemunho de Jeová? Claro! Se tem um conhecimento raso da Bíblia, cuidado, vai ser presa fácil na mão dos testemunhos de Jeová. Igual os adventistas do sétimo dia, eles também têm uns argumentos excelentes para pegar você de jeito. E os mormons? Igualzinho. Eu já vi pastor da Assembleia de Deus cair na conversa de mormon. Você pode não acreditar. Já vi. Por causa do conhecimento baixo, muito raso da Bíblia, da palavra de Deus. É isso que Pedro nos incentiva. Termos um conhecimento, ainda que leve, básico, para sabermos defender a nossa fé. Porque, do contrário, irmãos, vem qualquer igreja, vem qualquer aparente seita, com o rosto de evangelho, com o rosto de Cristo, com o rosto de evangelho da salvação, e nos pega de jeito. E aí? Como é que nós vamos sair? Porque tem muita gente que está sendo, infelizmente, né, abocanhada, está sendo presa fácil destas seitas que têm a aparência do evangelho. Continuamos aqui, a apologética é, em resumo, fazer uma defesa da fé cristã. Se você faz isso de alguma forma, né, se eu e você fazemos isso de alguma forma, então somos o quê? Um apologista. De fato, nós somos ordenados a sermos apologistas por Pedro. Pedro já falou isso, e já lemos esse texto, e vamos relê-lo para você não se esquecer dele. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15.
Se Deus lhe ordena que lhe faça uma defesa, então ele está lhe ordenando a ser um apologista. Então ser um apologista é uma opção? Não, é um dever. Todo cristão foi chamado para ser um defensor daquilo que crê. Se ele teve realmente um encontro com Jesus Cristo, um encontro com a palavra de Deus, um encontro com a cruz do Calvário, somos apologistas, irmãos. Se Deus lhe ordena que faça uma defesa, então está lhe ordenando a ser um apologista. Por isso você é, queira, quer não, acredite ou não. E no momento que eu não faço essa defesa, estamos de alguma forma duvidando da nossa salvação. E isso é perigoso. Vamos entender agora algo curioso, né? Lógica em apologética. Apologética não é só ter fé, não é só ter uma convicção. Deixa eu perguntar aos irmãos. Nós somos salvos através de que presente que Deus nos deu? Ganhamos a nossa salvação, ok, mas ele usou um meio. E através deste meio vem um presente que confiou a solidez da nossa salvação. Nós somos salvos através, então, de quê? Ou de que elemento que nos dá essa solidez? Vamos lá. Vamos pensar Da um pouquinho. graça, da graça de Deus? A graça seria o meio. Interessante. Irmão Marcos está ligadíssimo. A graça é o meio, seria o túnel, o canal. Mas qual seria a essência que recheia esta graça? O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo? O Espírito Santo é o que leva. Olha, o irmão Marcos está fantástico hoje. Só não está pegando o miolo, a essência. Somos salvos através de quê? Sacrifício de Jesus na cruz. Isso é resultado. Eu quero causa. Para resultado, vocês são Gente, pensa num povo maravilhoso para dar resultado. Vocês. Na hora da causa, por alguma razão, vocês ficam um pouquinho travados. Gente, se você não sabe a razão da sua salvação, vamos fazer aqui um apelo para você de novo receber Jesus. Estou falando sério. Jeová dá graça a teu povo se lembrar disso. Já sei, vocês são movidos por pontos. Se não entra ponto na jogada, vocês não se motivam. Bom, valendo 50, pronto, para começar. 50. Somos salvos através de exatamente do quê? A Bíblia fala isso mais de 500 vezes, 536 vezes. Do amor de Deus? Resultado, consequência. Quero causa. 75 pontos. Meu Deus, não acredito. Não acredito. Gente, eu estou assustado. Nossa salvação, advém, vem por qual elemento? Papai do céu. Deu um brancão, gente. Eu acho que vocês vão jantaram fora Da de hora. ressurreição de Jesus? Consequência, eu quero causa. Pelo amor e a graça? Tudo causa. Perdão, consequência, eu quero a causa. Jesus, não é Ai, meu possível. Deus. Nós estamos no médio em teologia, nós não estamos no jardim da infância da teologia. Que é isso? É a remissão dos nossos pecados. Resultado, eu quero causa. Gente, o que eu estou perguntando é o beabá da teologia. Sabe o que é o beabá? É o beabá. Somos salvos por qual meio? Através de quê? Pastor, talvez. Do céu, fé. Só o William, que levou 75 hoje. Meu Deus, que difícil, hein? Rapaz, William, parabéns, William. Ai, Deus. Eu tava com medo de errar essa, por isso demorei a falar. E eu falei aqui, mas o meu tava fechado. Eu falei, a fé. Eu pensei, não pode ser uma coisa tão simples, uma resposta tão simples assim. Pior que é. Mas vamos lá, gente, para ninguém esquecer,
nunca mais. Você vai escrever isso, se for possível, até na sua testa, na sua bochecha ou debaixo do seu queixo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Para ninguém esquecer, meu irmão. Meus irmãos, vocês não podem se esquecer disso. Gente, vocês podem ser envergonhados lá na frente por um testemunho de Jeová, por um mormon, por um adventista, se vocês não souberem a resposta da razão da nossa salvação. Alguém pode ler para mim, por favor, Efésios 2:8? Isso não pode ser esquecido, de jeito nenhum. Qual o elemento que trouxe a nossa salvação? Vocês são excelentes para dar resultados, consequências. Agora, a causa parece que algo tranca vocês, trava vocês em algum lugar. Quem pode ler Efésios 2:8, por favor? Efésios 2:8. Não encontraram ainda? Tá lá. Tá bem Porque claro. pela Efésios. graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça Sois sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Anote isso, por favor, papai do céu. Use de misericórdia com cada um de nós. Que nós não nos esqueçamos disso jamais. Somos salvos por meio da fé. Somos salvos por meio da fé. Somos salvos por meio da fé. Se você se esquecer disso, eu te garanto, na próxima aula que fizermos esta pergunta, eu vou tirar de você 30 pontinhos. Pô. Pressão, né? Com pressão o negócio funciona às vezes, né? Então... Meu irmão, na verdade, eu sabia que era fé. E eu falei, mas meu áudio estava fechado. E o que a cabeça falou, é fé. Agora deixa o áudio funcionando a plenos pulmões. Não, eu vou deixar irmão, deixa ele, como dizia no Rio de Janeiro, deixa o seu áudio assanhado, cheio de força e de gás. Os irmãos não perder nada. Se perder, vai começar a perder 30 pontos. Aí o irmão Robson vai chorar justo agora. Aí não posso perder, não. Eu estava indo tão bem. Então, vamos vigiar. Ó. A Bíblia diz, vigiai e orai, não é orar e vigiar, não. Primeiro é vigiar, então vigia vasos, e depois orem, porque não pode, essa perguntinha não pode ser esquecida. Ó, para reforçar na memória de vocês, vamos a carta de Judas, versículo 3, vamos lá, Judas, quem pode ler para mim Judas, versículo 3, outro texto que vai te ajudar a não se esquecer disso nunca mais. Judas, versículo 3. Bom, João Paulo hoje não pôde estar aqui, mas eu estou certíssimo, né? Porque se ele estivesse aqui, eu faço até essa menção, ele já respondia essa pergunta sem demorar. Porque eu já fiz várias vezes em sala de aula, né? Quando nós demos o curso básico no presencial, ele não se esquecia de jeito nenhum dessa resposta. Judas, versículo 3. Quem pode ler para mim, por favor? Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar por quê? Pela fé, que foi uma vez dada aos santos. A Bíblia fala de 8 tipos de fé. Não vou falar sobre esses 8 tipos de fé, o tempo não nos permite. Talvez pertinho de findar esta matéria eu estaria falando. Mas dos 8 tipos de fé, o mais importante, anote aí, é a fé salvadora. A fé salvadora. A fé que Deus nos dá no momento que aceitamos ou confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Olha só. Então, quando eu confesso com os meus lábios e creio no meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou sendo o quê? Cheio naquele momento da fé salvadora. E a partir dali, eu tenho que fazer isso aqui, ó.
batalhar para desenvolvê-la e mantê-la firme dentro de nós. Esta é não é a única, é Ô, pas- ô, uma das pastor, razões, porque algumas pessoas, quando se desviam, preste atenção, elas não conseguem mais voltar aos caminhos do Senhor. Qual é a razão exatamente? Porque Satanás conseguiu abocanhar esta fé. Quando Satanás pega, abocanha, arrebata esse tipo de fé, ela não tem mais nenhuma condição de buscar o arrependimento, de alcançar o arrependimento. Compreendem isso? Isso é muito sério. Que nós temos que lutar 24/7, desesperadamente, dependendo da graça de Deus para manter essa fé viva dentro de nós. No momento que nós descuidamos em cuidar, não é? Esta fé, o diabo vai observar que estamos vulneráveis, estamos, digamos, desprovidos ou desprotegidos, e ele vai, arranca esta fé. E no momento que ele arranca de nós, o Espírito Santo pode até falar, mas você já perdeu a sensibilidade ao arrependimento. Anotaram então? verdade. Pastor, eu posso falar? Diga, por favor. Ah, tem algumas pessoas que falam que que a fé não se perde. Claro que se O senhor, perde. o senhor já ouviu? Já, e já ouvi de boca de pastores famosos e renomados, que estão lá nas redes sociais ensinando isso todos os dias. Mas aí eles estão Meu Deus. pisando em cima desse texto de Judas, versículo 3. E aí? Essa fé pode ser perdida. E claro, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, 6 e 10, nos ensina que esta fé pode ser perdida, arrancada, arrebatada dentro de nós. Eu não entendo, irmã Meire, por que eles fazem essas declarações passando por cima desses textos bíblicos que são mais do que claros. Bom, eu entendo por quê. Porque eles são teólogos da prosperidade, teólogos da modernidade e procuram evitar ensinar coisas que envolvam compromisso, responsabilidade e santidade, como o evangelho fosse uma porta bastante larga e de fácil acesso a todos. E não é assim. O evangelho é uma porta bem estreitinha, bem apertada. Eu costumo dizer, o evangelho não é para qualquer um, não. É para quem quer. Para quem quer, quem está disposto a sofrer, a renunciar, a amar a Jesus para valer. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa as dificuldades. E é uma das razões que entendemos porque alguns param no meio do caminho, porque eles entram no evangelho com aquela ilusão que tudo vai ser um mar de rosas. Pelo contrário, minha irmã, meu irmão, o evangelho vai ser uma boa dor de cabeça, mas que tem analgésico. Jesus, que já tem solução. Jesus tem um meio para nós vencermos todas as dificuldades e limitações. A graça de Deus que nos basta. Lógica em apologética. Agora o negócio vai ficar interessante. Se eu estou falando de defesa da fé, essa defesa ela pode trabalhar com algum tipo de lógica? Pode. Oh, de que maneira? Agora você está um pouco assustado? Vamos lá. Lógica em apologética. A lógica é normalmente importante em apologética. Como é que é? Parece uma contradição. Para defender a fé, o cristão deve usar a verdade, fatos e razão apropriadamente. O cristão deve escutar as objeções, ou seja, aquilo que é contrário, aquilo que é completamente o oposto ao que a Bíblia ensina, e fazer comentários corretos acerca dos problemas levantados. A lógica é simplesmente uma ferramenta no arsenal da apologética cristã. A lógica é um sistema racional. Deixa eu explicar. Você vai usar a razão para defender a sua fé. Peraí, isso é possível?
Usar a minha razão para defender aquilo que eu creio? Exatamente. Agora, como é que nós vamos usar a nossa razão? É o princípio de pensar corretamente para se chegar a conclusões corretas. É claro, algumas pessoas estão mais preparadas para pensar do que outras, e não há qualquer garantia de que a habilidade de uma pessoa na lógica conseguirá a conversão de uma pessoa. Oh, e mais, a lógica não visa salvar uma pessoa. Jesus faz isso. Então, o uso apropriado de lógica em apologética é vencer os obstáculos intelectuais que impedem uma pessoa de aceitar a Jesus como Salvador. A lógica não é vista como a resposta a cada problema que enfrenta a cristandade, a cada objeção levantada. A lógica tem os seus limites, ou seja, a lógica ela está dentro de um quadradinho. E aí nós vamos ver qual é o problema dos limites da lógica. A lógica não pode garantir sabedoria, não pode demonstrar ou pode negar inspiração ou amor. Não pode recolocar a intuição adquirida pela experiência do Espírito Santo, nem a clara verdade da palavra de Deus. Agora, observe. Não obstante, a lógica é muito importante e realmente pode ser usada poderosamente por pessoas de ambos os lados da regeneração. Vamos aqui, vamos recapitular. Acho que a gente vai ter que, de repente, fazer aqui um retorno ou refrescar a nossa memória daquela matéria que alguns de vocês, ou se todos vocês passaram por ela, soteriologia, a doutrina da salvação. Dentro da doutrina da salvação, atenção para a minha pergunta. Dentro da doutrina da salvação, qual é a etapa da nossa salvação que define que somos salvos? Nós somos salvos através de algo que do lado de fora todo mundo vê e vai dizer: ah lá, o Robson é salvo, o Kleber é salvo, a Meire é salva, o Orsino é salvo, o Marcos é salvo, o William é salvo. O que vai determinar no meio externo, no meio exterior, diante das pessoas que nós somos salvos? É o nome que eu quero que você me diga. É uma etapa, Santificação? resultado. Talvez o amor, pastor. Resultado. Hum. É uma palavra que rima com santificação. Perfeito. Irmão Marcos deu um chute muito bom. Mas rima. Quase que rima. É o que diz claramente. O Kleber da Silva é salvo por causa disso. Porque ele é Justificação. resultado. Não quero causa. Ei, vocês são fantásticos. Vocês são demasiado bons para trazerem os resultados. Agora, quando é a base, o princípio da coisa, trava vocês de alguma forma. Nós Redenção? somos salvos por causa da fé, né? Não? Não, a fé é o meio. A minha pergunta é: quando as pessoas vêm a nós, elas veem algo em nós que indica que nós passamos por aquela etapa da nossa salvação e que vai dizer: ó, o Robson é Transformação? Transformados? Ai, um Jesus. atrás, uma etapa atrás. Redenção? Uma. Não. O Remo jogou duas. Quero uma etapa para trás. Uma. A irmã Mary jogou bem. Transformação. Mas ela está uma etapa atrás da transformação. Vem ela, a resposta que eu quero, e depois vem a transformação. Não estão se lembrando. Papai do Santificação. céu. Santificação já tá duas Ah, etapas à sim, frente. sim. Remissão? Não, a remissão já está três atrás.
Gente, acho que vou ter que trazer aqui, vou ter que postar um gráfico da história da salvação, para vocês não se esquecerem. Eu acredito que está havendo necessidade. Que se vocês não se relembrarem desses conceitos, essa matéria vai ficar um pouquinho complicada na compreensão, entende? Na assimilação. É uma matéria linda, mas nós temos que voltar a nos relembrar um pouco a soteriologia, a doutrina da salvação. Conversão. Eu sou conhecido por causa da conversão, que a conversão é o que nos define como salvos. E o que nos define como salvos? Que nós somos convertidos. O que é um convertido? Mente transformada, olha só, é o que a irmã Meire falou, só que ela tinha que jogar uma etapa para trás. Palavras transformadas, atitudes transformadas, tudo isso advém da nossa conversão. Uma vez que nós somos convertidos, prova o quê? Que nós somos transformados. E a justificação, para quem se esqueceu, é a primeira etapa da nossa salvação. Vocês que estudaram a matéria soteriologia se esqueceram isso rápido. Porque a primeira etapa que determina, número 1, na nossa salvação é justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. O que é justificado? É como nós nunca tivéssemos pecado, completamente limpos, perdoados pelo sangue de Jesus diante do Pai. Anotaram então? Conversão é o que nos define que somos salvos através das nossas atitudes. Jesus mesmo disse: a árvore ela é conhecida através de quê? Alguém se lembra? Frutos. Frutos. E esses frutos são exatamente o que? A nossa conversão. Somos conhecidos por quê? Pelas nossas atitudes de convertidos. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado que precisamos, volta e meia, estar relembrando. Eu vou postar ainda essa semana um gráfico bem interessante, simples, mas que mostra a trajetória das etapas da nossa salvação. Se vocês procurarem memorizá-lo, é bem simples, muito simples, para não terem dificuldade lá na frente no desenvolvimento das partes desta matéria que vão exigir que nós relembremos um pouco da doutrina da salvação. Mas vamos lá. Os oponentes do cristianismo usam lógica. Aqueles que lutam contra o cristianismo, escutem, eles vão usar lógica. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Algumas vezes, um oponente do cristianismo poderá usar problemas da lógica como um tipo de evidência contra a existência de Deus. Veja esta objeção bastante básica. Preste atenção, isso aqui, um incrédulo, um religioso pode apresentar isso diante de você e te colocar em maus lençóis. De que forma? Olha só. Ele coloca uma proposição. Deus pode fazer todas as coisas. Vem uma declaração. Pode Deus fazer algo tão grande que ele não pode pegá-lo? Se ele pode, então ele não pode fazer todas as coisas, porque ele não poderia pegar a pedra. Se ele não pode, então ele não pode fazer todas as coisas, porque ele não pode fazer uma pedra tão grande que ele não pudesse pegá-la. Estão me acompanhando o raciocínio? Deus é espírito, sim ou não? Ele é Sim. espírito. Por lógica, ó, vamos imaginar que isso aqui que está na minha mão é uma caixinha, tá? Uma caixinha de papel. Vamos imaginar que é uma pedra. Um espírito conseguiria pegar literalmente uma pedra? Sim ou não? Não. Literalmente não. Impossível. Se eu posso pegar essa caixa, é porque eu tenho mãos. Eu tenho um elemento físico que me dá condições de, sustentabilidade, aderência. Um espírito normalmente não pode fazer isso. Mas partamos do princípio que Deus não é um espírito qualquer. Ele é o Todo-Poderoso. Sendo ele o Todo-Poderoso, aí quebra a lógica humana, que quer dizer,
Só alguém de carne e osso que poderia pegar uma pedra. Mas como Deus é espírito e é o criador da pedra, então a lógica cai por terra. Estão me entendendo? Aí ele pode pegar a pedra. Não pelo fato que eu, você, ó, nós somos carne. Deus é espírito, mas sendo ele o quê? O Criador. E o Criador, através do seu poder, pode pegar qualquer coisa, pode levitar qualquer coisa, pode sustentar qualquer coisa. Estão me acompanhando a linha de raciocínio? Sim. É estranho isso, né? É bem estranho, como querendo dizer coisas que Deus não pode fazer. E realmente tem coisas estranhas na Bíblia, que eu não vou entrar agora nos detalhes, que Deus, entre aspas, não pode fazer. Porque se você joga na lógica humana, definitivamente, realmente Deus não pode. E aí parece que a Bíblia cai em contradição, que diz: para Deus nada é impossível. E é verdade. Para Deus, nada. Para mim, há limites. Para você, há limites. Para Deus, nada. Absolutamente nada é impossível. Vamos então à conclusão diante do que acabamos de falar? Já que Deus pode fazer todas as coisas e nós mostramos que há coisas que ele não pode fazer, por conseguinte, Deus não existe. Esse jogo aqui que estamos lendo aqui na apostila é a declaração de um oposto ao evangelho, de um ateu. Exemplo, os ateus sempre entram com essas declarações na base da lógica, querendo entender Deus na maneira como nós, seres humanos, entendemos as coisas humanas e materiais. Mas Deus não pode ser interpretado, compreendido através da nossa lógica humana. Porque se nós usarmos lógica humana para entender a Deus, esquece, chuta o balde, desiste, não vamos chegar a nenhum lugar. Virando a página, olha só. Na superfície, esta lógica poderia ser difícil de contestar. Mas tudo que nós temos que fazer é pensar um pouco mais. E poderemos ver que o problema afirmado acima não é lógico. Então, como cristãos, qual seria a resposta para esta abordagem ateísta ou contrária ao que nós cremos pela palavra de Deus? Proposição: Deus não pode violar sua própria natureza, quer dizer, ele não pode ir contra o que ele é naturalmente. Deus é Deus. Não temos como definir Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o poder maior. Ele é o Todo-Poderoso. Então, na nossa cabeça humana, alô, é impossível definir Deus. Concorda comigo? Na nossa cabecinha humana, esquece, não temos, não é impossível definir em detalhes quem é ou o que é Deus. Agora, uma declaração: a natureza de Deus não o permite mentir, não ser Deus, etc. Outra coisa que na nossa cabeça não faz sentido: como é que existe um ser que não pode mentir? Deus. Deus não tem como mentir. Já nós, seres humanos, mentimos ou descaradamente ou sutilmente. Aí tem uns pastores que dá vontade de dar uma coça. Estão lá do púlpito. É uma mentirinha santa. Que? Mentirinha santa onde? Não existe isso. Mentira é mentira. Ei, não tente minimizar, aliviar o peso do negócio. Gente, eu conheço pastor famoso. Lá no Instagram tem 60 milhões de seguidores. Estão aplaudindo o homem dizer: é uma mentirinha pequenininha e é santa. Caramba, isso é herético, isso é perigoso. E o povão está aplaudindo a declaração de mentiras santas. Mas Deus, a natureza dele é tão perfeita, é tão santa, é tão além daquilo que nós somos e pensamos, é impossível para Deus mentir. Isso está bem claro, irmãos? Sim. Deus não mente. Luiz Prestes pode mentir, o Kleber pode mentir, o Marcos Tavares pode mentir, o Robson pode mentir, o William pode mentir, o Orcido pode mentir, a irmã Meire pode mentir à vontade, mas Deus é
impossível mentir, porque é contra a sua própria natureza. E qual é a conclusão que chegamos disso tudo? Por conseguinte, a declaração que Deus pode fazer todas as coisas não é verdade. E a conclusão levantada contra Deus tampouco é verdade. Olha, outra situação curiosa, né? São duas linhas de pensamento que usam a lógica, e esta lógica, estão percebendo? Ela vai de encontro, ela vai contrário ao que as Escrituras nos ensinam. Agora nós vamos partir para um terceiro ponto, que vai levar nossa mente a pensar melhor. Olha lá. A lógica é uma poderosa ferramenta no testemunho, particularmente ao usar provas da existência de Deus. Veja a aproximação seguinte usando lógica. Número 1. O universo existe. Quantos creem que o universo existe? Vamos lá. Quer uma prova? Ó, Amém. o fato de estarmos aqui. O universo existe. E agora? Partimos para número 2. O universo não pode ser infinitamente velho, porque se fosse, haveria entrado há muito tempo num estado de entropia. A palavra entropia pode ser traduzida da melhor maneira como colapso por uso, ou seja, de tanto velho que ficou que ele vai entrar em colapso. Isso chama-se, na linguagem teológica e filosófica, entropia. A entropia, agora eu vou explicar de forma mais técnica, é a segunda lei da termodinâmica, que mostra que todas as coisas estão indo ao caos, ou seja, destruição, e estão perdendo sua energia. Em outras palavras, tudo está se degradando. É o que alguns cientistas acusam ou afirmam. Mas olha a boa notícia, meus irmãos. O universo ainda não está em entropia. Não, porque existe um que está cuidando deste universo, mantendo este universo, preservando este universo, sustentando este universo, protegendo esse universo. O planeta Terra está arrebentado. Por quê? Porque o homem tem destruído o seu próprio ecossistema. Estão sabendo, né, que na cidade de Belém do Pará, do Brasil, está ocorrendo uma conferência mundial para a defesa do meio ambiente, chamada COP30, né? Eu já li alguma coisa hoje através dos noticiários que não existe retorno para certas coisas que já foram feitas no sentido de danificarem o planeta Terra. Por exemplo, a nossa atmosfera, recuperar a camada de ozônio, não tem volta. Ela já está 68% destruída. Pastor, o que quer dizer? Agora vamos entrar nessa parte que é interessante, que está falando um pouco dentro da nossa matéria. Qual a importância, então, da camada de ozônio? A camada de ozônio é um filtro gigantesco que Deus colocou ao redor do planeta Terra para nos proteger da entrada massiva dos raios ultravioletas oriundos do Sol. No momento que a camada de ozônio está sensivelmente destruída, a chamar o UV, né, a unidade de radiação, ela é muito intensa, então ela entra assim de cara em toda a atmosfera da Terra e atinge a nós, atingindo o quê? A nossa pele, proporcionando câncer de pele, proporcionando o aquecimento global, que muitos países tomam uma posição de negacionistas, como infelizmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é um total negacionista, ele não crê nessas coisas, ele não crê. A questão não é só crer, gente. Nós estamos vendo que a cada ano, a temperatura do planeta Terra aumenta de 1 a 1,7 graus centígrados a mais. Esse ano o hemisfério norte vai ver algo que não vê há muito tempo. Vai ver a Laninha, já há uns 10 anos. O que é o Laninha? O Laninha é um fenômeno meteorológico que vai levar todo o hemisfério norte a mergulhar em temperaturas extremas no inverno. Já estamos vendo partes dos Estados Unidos, Canadá nevando. Hoje já nevou em Utah, já nevou em Montana, já nevou em 7 estados no meio oeste norte, tá? Já nevou em 6 países da Europa, então está se esperando um inverno
pesado que não se vê há uns 20, 30 anos atrás. Mas tudo isso por causa dos efeitos do aquecimento global, que está criando exageros ou extremos. Quando é calor, é para arrasar, para destruir, para secar tudo. E quando é frio, é para congelar, para deixar realmente o povo em desespero. Tudo isso é resultado de que o homem não tem cuidado do planeta. A emissão de gases efeito do CO2 tem sido excessivos. Mas o universo em si, Deus tem preservado, tem sustentado, tem guardado. O planeta, o homem não tem sido cuidadoso, mas o universo em si, sim. Mas vamos lá. Por conseguinte, o universo, está aqui, número 3, teria um princípio. Sabemos que o universo teve um princípio. A Bíblia mesmo diz lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o princípio de todo o universo e do primeiro planeta Terra. 4. O universo não poderia vir a si mesmo em existência. Ele não vem do nada, como alguns afirmam. Número 5. Algo antes do universo e maior que o universo teria que trazer o universo à existência. Lá em João, Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se fez, ou que existe, não deixou de ser feito por ele. Então nós sabemos que este algo antes do universo é o próprio Deus. Esse algo é Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Todas as provas lógicas para Deus têm forças e fraquezas, mas o cristão não deve ter medo de usar a lógica, razão e evidência ao defender a fé. Em outras palavras, podemos usar a lógica, podemos usar a razão, desde que ela não se choque com a palavra de Deus. Aí está o segredo. Eu posso, você pode, nós podemos usar a lógica e a razão, até o momento que ela não se choca, não se entra em conflito com a palavra de Deus. Aí vem uma questãozinha aqui, ó. A lógica é uma área de concordância entre o crédulo e o incrédulo, é a pergunta que nós fazemos. Alguns declaram que não há nenhuma área de concordância entre o crente e o incrédulo, que as pressuposições iniciais do incrédulo contra o Deus cristão não o permitem pensar com precisão relativa a Deus, o mundo, verdade ou eles mesmos. Por conseguinte, eles concluem: não pode haver concordância porque as pressuposições são opostas. Mas aí temos um negócio interessante, ó. Virando a página, estamos na página 9. A lógica é de fato uma área de concordância. Anote isso aí. A lógica é de fato uma área de concordância. Não cremos que possui um pouco da qualidade inata, da capacidade humana ou limitações, nem possui as qualidades etéreas, mística, ou que de algum modo transcendem a influência do pecado. A lógica usada apropriadamente sempre confirma as verdades encontradas na Bíblia e aponta a Deus, quer o incrédulo aceite isso ou não. Vamos lá, uma questãozinha simples. Ó, duas questões simples. Vamos lá, uma não, duas. Vocês vão achar até engraçado. Quem foi primeiramente criado? O ovo ou a galinha? Vamos lá, é a resposta. Quem foi criado primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Galinha, eu diria. Galinha, Mameire. Oi, Mameire, não me faça tirar ponto. Ó, a galinha. Meu Deus do céu. E Mameire, como é que a Falei senhora dá uma bola ovo. fora, hein? A senhora deu uma bola fora da. A irmã Meire não pensou, irmã Meire não usou a lógica. Não pensou Ela mesmo, usou não? a fé. Vocês observaram? Ela Ai, usou a sorry. fé. Ela usou a fé, ela não usou a lógica. Eu viajei. Não, a senhora não viajou, a senhora decolou
Ai, lá acima sorry. da ionosfera. A senhora deu um voo com um foguete daqueles Ai, violentos. meu Deus. É a galinha, gente, é a galinha. E a galinha. Meu Deus, Deus criou uma primeira galinha. Aí, a partir da primeira galinha, vem o primeiro ovo. Alô, irmão? Parece negócio de criança, mas que dá um nó na nossa cabeça. Acaba dando nó na nossa cabeça, não é verdade? Com respeito à fé e lógica. Então, quem criou. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha. Aí um outro aluno me pergunta, pastor, Adão, quando foi criado, tinha umbigo? Aí eu disse para ele: você tem a resposta. Claro que tinha. Mas para cá. Baseado em quê? Vamos trabalhar agora com lógica? Que é um umbigo? Não, ele ficou nervoso. Um pastor. Não, pastor. Adão foi criado, senão ele seria um deformado. Mas peraí, então, meu irmão, tem que ter alguma coisa errada aí na sua lógica. Não, Adão foi criado com umbigo e Eva também. Irmão, me prova isso, irmão. Me prova isso dentro de uma lógica bíblica. Não, pastor, eu não tenho como provar, mas eu não posso acreditar que ele nasceu desumbigado. Irmãos, vamos parar para pensar. O que é o umbigo, na verdade? Não é a cicatriz do cordão umbilical que foi cortado no momento que eu e você nascemos? É só pensar. Quando a pessoa não pensa, dá qualquer tipo de resposta. E com Adão não nasceu de gestação uterina, aí que está. Adão não foi gerado dentro de um útero de uma mulher. Adão foi criado já como um adulto. Amém, irmãos? Foi Amém. criado como um adulto. Então, ele, por uma lógica científica e biológica, foi o primeiro homem, juntamente com Eva, os primeiros seres humanos, que não tiveram umbigo. Hã? Já Caim e Abel tiveram umbigo. Já Sete teve umbigo. Abraão teve umbigo. Depois de Adão e Eva, todos que vieram a nascer passaram a ter umbigo. Estão me entendendo, irmãos? Porque nasceram de gestação uterina. Adão e Eva não nasceram de gestação uterina, eles foram criados já como adultos. É difícil, às vezes, usarmos a lógica apresentando fatos que muitas das vezes exigem fé? É, porque nós temos que parar e usar algo que Deus deu para nós chamado sentido comum. Anote, o que é o sentido comum? É o sentido dos fatos bíblicos em relação aos fatos humanos, que às vezes eles se chocam e às vezes eles se encontram. Então temos que ver até que ponto um fato bíblico se choca com um fato humano e temos que avaliar até que ponto um fato bíblico se encaixa com um fato realmente humano. Vamos lá. A lógica pertence a Deus. Nós vamos fechar isso aqui hoje para não deixar a cabeça de vocês quente demais, porque essa matéria é maravilhosa. Ela exige o quê? O uso de pensamento, o uso de razão e o uso de fé. Epa! Então nós vamos trabalhar com três coisas dentro dessa matéria. Vamos usar razão, lógica e fé. Razão, lógica e fé. Razão e lógica são muito parecidos demais. A fé é completamente diferente, mas as três se encaixam direitinho com a Bíblia. Isso é o mais lindo. Vamos lá. A lógica pertence a Deus. Agora deu um nó na cabeça de vocês. Como é que é? Como é que é? A lógica pertence a Deus? Vou provar a vocês agora. Isso porque Deus é o que inventou o universo. Quem inventou o universo? Deus. As leis físicas, quem as inventou? Deus. As leis matemáticas, quem as inventou? Deus. E todos os outros fenômenos naturais e verdadeiros neles. Deus inventou tudo. A lei da gravidade, as três leis da termodinâmica, a teoria da relatividade, tudo que você conhece, que governa, gira no funcionamento do universo, foram criados por quem? Deus. Então ele colocou lógica em tudo. O que é o lógica? É o mecanismo que faz as coisas funcionarem em um sentido sistemático e ordenado. Vamos lá. Alguns de vocês já pararam para pensar que durante o dia, olha só, 7 litros de sangue
dão 123 voltas em nosso corpo no lapso de 24 horas. Alguém já parou para pesquisar? 7 litros de sangue no meu e no seu corpo dão 123 voltas em 24 horas em nosso corpo humano e não falha nenhuma dessas voltas. Se falhasse, você aí iríamos ter o quê? Um AVC, um derrame ou um infarto. Então a vida é um milagre. Ó, para pensar, caramba, 7 litros de sangue girando no meu corpo e ao longo de 24 horas dá 123 voltas. Todas elas num corpo saudável em perfeito estado de sincronia. Um coração normal pulsa uma média de 70 a 80 pulsações por minuto. Um coração normal, um coração saudável. Tem falhado esse movimento? Quando falha, é um problema cardíaco. Aí acarretam várias dificuldades. Mas já paramos para pensar como isso aqui, ó, abre e fecha o nosso coração, bombeando sangue, retraindo, sem falhar um minuto. Isso é lógica. Deus criou um sistema de funcionamento maravilhoso em tudo que ele, em verdade, criou. Vamos lá. A existência tem uma ordem, porque Deus a deu ordem. A lógica é verdade, porque não é lógica, mas porque é uma reflexão da natureza de Deus, que é ordem e verdade. Por conseguinte, a lógica finalmente só pertence a Deus e só pode ser usada apropriadamente por Ele em assuntos que pertencem a Deus pelo cristão. Está aqui na nossa apostila. Isso não quer dizer que um incrédulo não pode dominar a lógica, seja de matemática, melhor que um incrédulo. Há áreas do conhecimento comum a ambos e Deus tem dado algumas habilidades que outros não possuem. Nem é nisto que todos os cristãos afirmam quando falam de Deus. O fato é que ninguém pode dizer que domina toda a lógica no final. Em um mundo perfeito com pessoas infalíveis, pensar seria uma aventura maravilhosa, que nos levaria mais perto da revelação da verdade de Deus. Mas vivemos em um mundo caído por causa do pecado. Agora escute essa. Lógica é tudo? É a pergunta. A lógica é tudo para o cristão? Não, não é. A lógica tem duas principais falhas. Anote isso aqui é importante. A lógica tem duas principais falhas. Primeiro, ela só é boa para quem está usando, ainda que não é uma falha na lógica. Segundo, a lógica não salva. Lógica não salva. Jesus sim, ele o faz. Nós não podemos convencer alguém a ir ao reino de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado e faz alguém de coração aberto a entender a verdade. Ei, você se lembra lá no passado, quando você não conhecia Jesus? E eu garanto que você até zombava de quem conhecia Jesus. Você até achava estranho, esses crentes aí, tudo doido. Aleluia, glória a Deus. Crendo num Deus que não se vê, que não se toca. Crendo num livro de capa preta chamado Bíblia. Isso é coisa de pancada, de maluco, de bêbado, de drogado. Lembra quando você era lá atrás, que não conhecia a Jesus Cristo? Não quero deixar você triste para pensar olhando para o teu passado. Agora, olha para você hoje, agora. Não tem uma grande diferença? Eu quero acreditar que sim. Quem você era lá atrás e quem você é hoje. E está cada dia mais melhorando, cada dia mais avançando, cada dia mais crescendo, cada dia mais rompendo em fé. E Amém. entendendo definitivamente, irmãos, que lá atrás nós não éramos nada em ninguém. Hoje continuamos sendo nada em ninguém, com a diferença. Somos filhos de Deus. Amém. Essa é a diferença. Lá atrás, nem eu nem você éramos filhos, éramos simples criaturas. Agora somos filhos. Então agora temos um relacionamento.
Se eu digo filho, porque filho é o que tem relacionamento. Não existe filho de proveta. Filho de proveta não tem relacionamento. Nós somos gerados pela água e pelo Espírito, ou seja, pela palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que um dia, lá atrás, não sei na sua vida quantos anos, na minha vida não me esqueço, 31 de agosto 1969. Pastor, você tá velhinho. Não, não tô velhinho, não, tô gasto. Velhinho não tô, não. Eu só tô gasto. 31 de agosto de 1900, não dá para 69, não dá para esquecer, irmãos. Foram 55 anos lá atrás. Não tem como esquecer, não, 56 na verdade. Não tem como esquecer desse dia que Jesus falou forte ao nosso coração de criança, né? Tínhamos 10 aninhos de idade e aí Jesus entrou na nossa vida e começou a nos mostrar coisas que até então não entendíamos ou víamos. E eu quero concluir essa página dizendo: sobre a lógica é tudo. Mas se isso é verdade, então devemos nos irmanar e tentar conversar com os incrédulos? Absolutamente sim. E eu quero dar aqui a vocês 3 razões. Porque temos que nos aproximar dos incrédulos, conversar com eles e mostrar a eles o que nós temos vivido através da nossa vida cristã. Primeira coisa, Deus nos ordena dar uma resposta aos incrédulos. Isso é uma ordem, 1 de Pedro 3,15. E falar com eles, está lá em Isaías 1,18. Segundo, Deus pode, em sua soberania, usar nosso testemunho e razão para trazer alguém a seu reino. Ele não é limitado por nossas insuficiências. Eu tenho as minhas insuficiências e eu as conheço uma a uma. O irmão Robson tem as suas insuficiências, o irmão Marcos tem as suas insuficiências. Cada um de nós temos as nossas insuficiências, não é verdade? E nós sabemos o que podemos e o que não podemos. O que podemos fazer e o que podemos não fazer. Aonde eu posso e até onde eu não posso. Todos nós temos consciência das nossas limitações. Mas não é razão para que Deus não nos possa o quê? Usar. Ele quer e vai usar a mim e a você dentro da nossa insuficiência. Se eu creio, se eu quero, se eu me entrego, ele vai usar. Amém, irmãos? Depende de mim, depende de nós darmos lugar a ele. Deus não é limitado por nossas insuficiências. A única coisa em nós que limita a Deus, adivinhe, nossa incredulidade. Opa! É a única coisa em nós que pode limitar Deus na nossa vida, nossa incredulidade. E anote, é o pior pecado humano diante de Deus, é a incredulidade, é o pior pecado, o pior, não é o adultério, não é a lascívia, não é a luxúria. O pior pecado humano diante de Deus chama-se incredulidade. Então que Deus nos guarde de não termos um coração incrédulo. Terceira coisa, as respostas que estão de acordo com a palavra de Deus dadas aos incrédulos, ainda quando eles a discutem, todavia são respostas verdadeiras. O incrédulo se sentirá responsável no dia do juízo por negar essas verdades. Então todos receberão em vida uma oportunidade de crerem em Cristo e no seu Evangelho. No momento que recusam-se a crer no Cristo poderoso e no seu Evangelho, o juízo final os espera. E lá no dia do juízo, eles não terão desculpa. Na próxima aula eu quero fechar na página 10, que é a conclusão. Tá? Nós vamos fechar aqui nossa aula de hoje com a conclusão. Quero que vocês leiam, por favor, a página 10. Isso aqui vai ser muito interessante. Página 10, 11 e 12. Página 10, 11 e 12. Tome isso como trabalhinho de casa para você ter a visão da finalização dessa introdução, que ela é muitíssimo importante. E também nós vamos, na próxima aula, permitindo Deus, entrar no Jesus histórico. A Bíblia
Na verdade, existem dois tipos de Jesus, não é? O Jesus histórico e o Jesus bíblico. Então, nós vamos falar do Jesus histórico e vamos fazer uma conexão com o Jesus bíblico. Deixa eu adiantar para vocês. Alguém talvez já esteja se perguntando: vai ser prova ou trabalho? De novo, vai ser trabalho, mas preste atenção. Esse trabalho vai ser tão fácil que você vai ficar com raiva de mim agora. Quer apostar? Você vai ficar com raiva de mim. De tão fácil que vai ser esse trabalho. Pegue a sua apostila, caso você a tenha, ou em papel, ou em PDF, vai lá no finalzinho. Lá no finalzinho. Na página 40. É um questionáriozinho de 5 perguntas. Pastor, você está brincando comigo? Não, você está falando sério? Estou falando sério. 5 perguntinhas. Quando é que eu vou entregar isso? Tranquilo, você vai entregar em final de dezembro. Eu vou na próxima aula te dar a data para você entregar. Calma. São 5 perguntinhas, final do mês de dezembro. Mais fácil, nem você espirrar na orelha de uma criança. É fácil você espirrar debaixo da orelha de uma criança? Vai ser esse trabalho. Só que você vai ter que trabalhar com a apostila pesquisando sobre ela. E eu, no transcurso dos próximos dias, eu vou postar os slides, que hoje eu não comecei, mas eu já vou começar a usá-los na próxima aula. São 5 perguntinhas, ó. O que é modernismo e pós-modernismo? Quais são as suas características? Diante de uma sociedade pós-moderna, fale sobre a necessidade de desenvolver convicções nos cristãos atuais. Analise o pluralismo pós-moderno e os desafios que ele impõe à igreja. Número 3. O homem pós-moderno, incluindo o crente, tem hoje acesso a enorme volume de informações no âmbito geral. Este processo vertiginoso de acesso ao conhecimento tem trazido consequências sobre a igreja. Analise essas condições. São perguntinhas que vocês vão encontrar respostas no momento que vocês estejam lendo a apostila e lendo com atenção os slides. Não tem mistério. 5 perguntinhas cujas respostas vai depender da sua leitura. Se você lê, amém. Se você não lê, esquece, tá? Se for necessário, a gente estende o prazo para umas 2 semanas à frente, mas vai ser no finalzinho de dezembro que você vai entregar este trabalho. Perfeito? Tudo dito na aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, faça agora ou se cale até a próxima semana. Se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, então fique caladinho, né? E volte a estar aqui na próxima semana, se Deus quiser, dia 17, isso mesmo, dia 17, estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Estejamos orando uns pelos outros, né? Peço as vossas orações, eu vou estar este final de semana, na verdade, a partir da quinta-feira, já viajando para São Francisco, Califórnia. Ali nós vamos atender o nosso núcleo presencial. Temos 14 alunos que estamos ministrando o curso básico em teologia, e no final de semana estaremos também ministrando no 4º aniversário da igreja, que recebe ali a nossa escola teológica todos os meses, né? Estaremos comemorando 4 anos deste ministério, né, que está ali, que nos tem aberto as portas para ali levarmos a palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus com a palavra de oração. Eu tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo já começou a nos ministrar através desta matéria, uma matéria diferente, uma matéria que vai trabalhar muito com a nossa fé, muito com a nossa razão e muito com a nossa lógica. Eu também vou postar alguns gráficos sobre a doutrina da salvação para vocês fazerem uma refrescagem daquilo que já foi estudado, que hoje eu fico um pouco assustado, né? Que alguns de vocês se esqueceram. Se não fosse o William salvar hoje a lavoura, essa aula poderia ter sido muito problemática, mas graças a Deus o William salvou a pátria, né? Então é só uma questão de rememorar aquilo que já foi estudado. Vamos pedir nosso irmão William, por favor, abrindo o seu áudio, ele vai estar orando e agradecendo a Deus a nossa primeira aula de apologética cristã. Muito obrigado, irmão Robson,
irmão Marcos Tavares, Kleber, William, irmã Meire, irmão Orsino, muito obrigado por terem se Amém. esforçado para estarem aqui conosco. Tivemos hoje a ausência do irmão João Paulo, tivemos a ausência do irmão William Carvalho, mas cremos que, se Deus quiser, na próxima aula estarão conosco. Irmão William de Souza, né? Esse grande rapaz, eu sei porque ele é grande, Deus sabe, porque ele é grande, né? Não é tão grande como Wesley, mas ele é grande, tá? Só Jesus nessa genética aí que só o irmão Robson entende, nem eu entendo. Quando eu vejo os dois filhos do irmão Robson, eu digo, Jesus, sobrou neles o que faltou em mim, né? Altura. Graças a Deus. Do nosso irmão William vai estar orando ao Senhor, agradecendo esta aula de hoje, e vejo vocês, permitindo Deus, próxima segunda-feira. Orsino, obrigado desde já. Quando chegarem as apostilas, não deixe de entregar, por favor, ao irmão Marcos e ao irmão William, e desde já te agradeço, irmão Orsino, pela sua gentileza e bondade. William, orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Amém. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais essa aula, Pai, que aqui estamos acabando hoje, Senhor Graças te Jesus. damos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos conduzido e por nos dar o entendimento e compreensão desta apostila. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, nos próximos dias que vamos ter aula, que possa também nos estar dando compreendimento, para que um dia possamos usar a nossa fé para ajudar a outras pessoas também a serem salvas. Pai, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando o pastor, Pai, cuidando da família dele, da saúde dele, para estar aqui nos abençoando com esse conhecimento rico para nós, Pai. Que o Senhor possa nos dar uma noite tranquila e abençoada, é o que eu lhe peço. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, seriedade, Compromisso. compromisso, disciplina. É Disciplina. necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Desse tamanho no coração de vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de segunda, abençoada semana. Vejo vocês, permitindo Deus, próxima segunda, 17 de novembro, segunda aula de apologética cristã. Muito obrigado a todos. Que o Eterno de Israel vos abençoe rica e poderosamente em o nome de Jesus. Pai do Senhor, daqui a pouquinho, em 1 hora no máximo, a aula vai estar sendo ali colocada. Se não for hoje, amanhã ela vai estar sendo colocada lá no grupo. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, boa noite.